Galera, complicou e complicou muito a vida do Corinthians na Libertadores. Acabou quase agora, faz um tempinho já, porque eu acabei de chegar da Neoquímica Arena. Corinthians 1, Del Valle 2. Vou falar bastante desse jogo, vou falar bastante dos erros e vou falar bastante da má sorte desse time. Cara, quando a fase é ruim, quando a fase é ruim é 3 bolas na trave. Quando a fase é ruim é o goleiro dos caras fazendo milagre. Quando a fase é ruim é o jogador do Corinthians faz uma cagada e sai chorando depois, porque sabe que fez merda. Quando a fase é ruim é tudo difícil, gente. Eu vou começar hoje falando pelo menos de um ponto positivo que eu vi nesse jogo de hoje, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Gostei da escalação dele, a princípio. Não tem o que fazer com esse time do Corinthians. Não dá pra fazer milagres com esse time do Corinthians. O elenco do Corinthians é limitadíssimo. Mas eu gostei muito que ele tirou o Rony já do time. Já sacou o Rony, pra mim, já deixou eu muito feliz. E o Corinthians começa o jogo, gente. O Corinthians começa jogando bem. O Roger Guedes acertando bola de letra, o goleiro fazendo uma defesaça. O Murilo cabeceando uma bola na trave, uma porrada na trave. Gol anulado do Yuri Alberto, que estava impedido. Cara, o Corinthians começou bem o jogo, o Corinthians começou jogando bem. Só que do outro lado, gente, tem um time que ele é muito bem treinado. Tem um time que tem um padrão de jogo que os caras não largam a mão do padrão de jogo. E o time dos caras, não é que é difícil de marcar eles, mas é estratégia deles chamar o time adversário para poder atrair e jogar no erro do time do outro time. E foi isso que aconteceu com o Corinthians. E aí o Corinthians tomou o primeiro gol, numa falha, uma bola nas costas. E aí, gente, com 1-0 pros caras, ia ser muito difícil. Muito difícil. Só que o Corinthians continua bem. O primeiro tempo do Corinthians, na minha opinião, hoje foi muito bem. Muito bem. Ele entrou com Cássio no gol, a linha de 4, Fagner, Murilo, Gil e Fábio Santos. Primeiro volante, ele colocou o Maicon, aí ele coloca Juliano, Fausto Vera, Yuri Alberto, Juliano, Fausto Vera, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Não nessa formação, né? Que na formação lá do estádio, parecia que ele estava jogando no 4-4-2. Então, gente, o Corinthians no primeiro tempo fez uma boa partida. Aí conseguiu um empate numa jogadaça do Adson, coloca o Roger Guedes na cara do gol e o Roger Guedes empata o jogo 1-1. E o Corinthians continua bem, continua indo pra cima. O Cássio não fez uma defesa no primeiro tempo. Não fez uma defesa. Dava pra ter virado já o jogo no primeiro tempo. Aí acaba o primeiro tempo, o Corinthians volta bem. Aí eu já vou falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês perceberam uma coisa. No primeiro tempo inteiro, o Corinthians não estava conseguindo acertar a marcação na saída de bola do Del Valle. Não conseguia. Os caras sempre achavam um jogador no meio, e os caras vinham pra cima, só que os caras não conseguiam construir a jogada até o final. Vira o segundo tempo, você vê que já tem dedo do treinador. O Del Valle não conseguia mais fazer essa jogada. Ele dava chutão, ele jogava pra frente, não conseguia mais sair jogando e o Corinthians estava bem. O Corinthians estava em cima. Parecia que o Corinthians ia fazer o segundo gol ali com facilidade. O Corinthians foi pra cima. Tava jogando bem. Na minha opinião, o Adson, partidaço do Adson hoje, jogou muito bem. Só que aí, gente, aí vem a má sorte, a ruindade de alguns jogadores. O Roger Guedes, eu vendo o lance no jogo, o Roger Guedes dá um balão pra trás também que não precisava ter dado, desnecessário. Só que aí o Michael, ele já domina a bola errado. Ao invés de ele dar um bico pro lado, ele dominou a bola errado, dá um bico pro lado, ele dá um bico pra trás. Pegou o zagueiro Murilo, que fez um partidaço hoje também, no contrapé, ele indo pra cima. E aí a bola passa por ele, o cara ganha na corrida dele, o mesmo cara que fez o primeiro gol, e o Corinthians toma 2-1. O Corinthians estando melhor. O Corinthians tomou os 2 gols hoje, estando melhor no jogo do que o Del Valle. Aí quando toma o segundo gol, gente, o time do Corinthians desestabiliza de uma maneira impressionante. Impressionante. Aí o Del Valle veio pra cima. O Del Valle teve um lance num gol
que estava impedido, que o juiz marcou impedimento pelo VAR. Um golaço, né? Vamos falar da jogada, o cara chuta pro gol de longe, aí desvia no cara que estava impedido, o Cássio faz uma defesaça, a bola sobra pro cara, o cara dribla 2, 3 jogadores e acerta a bola na gaveta. E eu vou repetir de novo. O preparo físico desse time do Corinthians é horroroso. O time do Del Valle, principalmente no segundo tempo, que o time do Corinthians morreu, driblava os jogadores do Corinthians como queriam. Como queriam. E aí no segundo tempo o Luxemburgo fez algumas mudanças e aí é uma coisa que acontece que eu já venho vendo de outros treinadores, de outras vezes que o Corinthians muda o time. Quando o Corinthians muda o time, ao invés do time ter mais gás, o Corinthians parece que morre, porque desestabiliza o time inteiro. O time fica todo errado. Eu, na minha opinião, não tiraria o Yuri Alberto. Eu não tiraria o Yuri Alberto de jeito nenhum desse jogo. Aí vão falar, mas ele não tá conseguindo fazer nada, tal. Mas ele se movimenta muito lá na frente, gente. Isso atrapalha a zaga. E tava atrapalhando no começo do segundo tempo. E aí o que ele fez? Tirou o Yuri Alberto pra colocar o... Se eu não me engano, acho que o Paulinho entrou no lugar do Yuri Alberto. Não. O Paulinho entra no lugar do Yuri Alberto. O Pedro entra no lugar do Maicon. Que o Maicon sai chorando de campo. Sabe que fez a cagada, né? Sabe que fez merda. E sai chorando de campo. Só que aí o Corinthians não faz mais nada. O menino tentou fazer algumas jogadas, o Pedro, tentou ir pra cima, tentou colocar fogo no jogo, só que aí o time do Corinthians tava todo bagunçado. E aí, gente, duas coisas que eu não gostei do Luxemburgo ter mudado o time, ter tirado o Yuri Alberto e ter colocado o Duqueiroz. Gente, o Duqueiroz já não tá vendido? O Duqueiroz já não tá no time do Zenit? Já fez a negociação com o Yuri Alberto? Para de escalar esse cara. Chega, deu pra ver nitidamente no campo hoje que ele não quer nada com nada. Ele errou 2 inversões de bola, gente. Agora no final do jogo, o Corinthians precisando empatar o jogo. Ele me erra 2 inversões de bola. Ridículas, cara. Ridículas. E vão continuar colocando esse cara. Luxemburgo, não é pra colocar Duqueiroz. Luxemburgo, não é pra colocar Romero em campo, cara. Chega desses caras. Eu tô de saco cheio desses jogadores medíocres que não conseguem fazer nada pelo Corinthians, não muda um jogo, não faz nada, cara. E aí o Corinthians foi pra Bafa, aí dá um azar desgranhento, velho. Escanteio, teve um escanteio lá que o Fagner cruzou na cabeça do Gil, eu vi certinho a bola indo no ângulo, a bola bate na trave, volta pro Yuri Alberto, ele cabeceia, bate no goleiro, bate na trave. Ah, gente, que é isso, cara? É muito azar, velho. É muito azar. Olha, gente, só por um milagre, velho. No finalzinho agora também, a cabeçada do Roger Guedes, cabeçada do Pedro também. Tudo bem, foi só cabeçada. Mas tava tentando, pelo menos, e nem sorte esse time do Corinthians tem. Além de ser ruim, incompetente, não tem nem sorte, tem azar, cara. Tem azar. Os caras chegaram 2 vezes, fizeram 2 gols. O Corinthians teve 3 bolas na trave, o goleiro dos caras fez 6, 7 defesas. E é isso aí, gente. E os caras ganharam o jogo. Agora o grupo ficou totalmente complicado pro Corinthians. O resultado anterior do jogo do Corinthians foi muito bom. O Liverpool arrancou o empate do Argentinos Júnior. Então o Argentinos Júnior está com 7 pontos. Era só o Corinthians ganhar do Del Valle, ia para 6 pontos, o Del Valle ficava com 3. Agora ficou ao contrário. O Del Valle foi para 6, o Corinthians ficou com 3. O Corinthians é o terceiro colocado no grupo, só que agora o Corinthians tem 2 jogos fora de casa. O Corinthians pega o Del Valle, fora de casa, na altitude agora, com esse time que não tem preparo físico nenhum. Tô falando da Libertadores, viu, gente? Nesse meio tempo ainda tem Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, só pra te falar isso aí. E depois, Argentinos Júnior fora de casa. E depois encerra com o Liverpool dentro de casa. Então, assim, o Corinthians pode jogar contra o pior do grupo, relativamente, que é o Liverpool, já desclassificado da Libertadores. Olha, gente, só por um milagre. Só por um milagre para se classificar para a Libertadores agora. Muito difícil, muito difícil. Acho complicadíssimo. Vou torcer muito para esse time do Corinthians. Vou torcer muito para tentar arrancar uma vitória na Bacia das Almas. Arrancar uma vitória à la Corinthians mesmo, no suor, na garra, ganhando de 1-0. Mas eu acho muito difícil. E eu vou falar mais uma coisa também que eu já venho repetindo faz tempo. Ô Duílio, você é um bosta, cara. Você não tem poder bastidor nenhum, cara. Os árbitros vêm aqui, eles fazem o que querem com o Corinthians. Eu não tô falando de lance polêmico e tal. Eu tô falando de
marcar faltinha pros caras, de os caras enrolar o segundo tempo inteiro fizeram cera. E o árbitro deu 5 minutos. Teve um lance de confusão lá. O árbitro deu 3 amarelos para jogador do Corinthians, um pro cara do Del Valle, que começou a confusão. E nesse tumulto aí foi pelo menos 2 minutos de paralisação. Fora os caras enrolando. O cara deu 5 minutos de acréscimo. O cara brincou de apitar contra o Corinthians aí. E os caras estão fazendo isso todos os jogos. Mas sabe o que acontece? Nós temos um presidente bunda mole. Nós temos um presidente bundão. Um cagão. Eu olho pra cara do Duírio, eu vejo um cagão. Um cagão, isso que ele é. Um bunda mole. E aí é isso, gente. É isso. Agora todo mundo alopra o Corinthians. O Corinthians... Outra coisa também que aconteceu hoje, gente. Vou mudar um pouquinho o foco. Que foi o sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar o Atlético Mineiro. Jogo dificílimo, claro, vai ser dificílimo. Os caras não vêm bem também nos campeonatos, mas os caras têm um elenco muito forte. E sabe o que aconteceu? Quando os torcedores do Atlético Mineiro descobriram que ia jogar contra o Corinthians, eles deram risada, eles comemoraram. A gente virou chacota. O Corinthians virou chacota do país inteiro, até de fora. Os caras vêm jogar contra time brasileiro aqui, o Independente Del Valle, vem jogar contra o Corinthians aqui e brinca com a nossa cara. E dá risada na nossa cara. Esse é o retrospecto do Corinthians, gente. Mais uma vez, desanimadaço. Esse time do Corinthians é ridículo. É ridículo. O ano tá praticamente acabado. Eu tava conversando com o pessoal que foi comigo no jogo. Que se o Corinthians tivesse perdido pro Remo, hoje com essa derrota, o Corinthians só ia ficar no Campeonato Brasileiro, gente. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Aí se classificamos na Bacia das Almas contra o poderoso Remo nos pênaltis. Tomamos 2 sapecadas na Libertadores. Perdemos pro nosso maior rival fora de casa. Mas isso tudo é normal. Pro time do Corinthians já virou um negócio normal perder. Vamos torcer pro Luxemburgo conseguir transformar o DNA desse Corinthians, porque é difícil, cara, é difícil. Hoje eu consegui ver um pouquinho já do dedo do Luxemburgo. Consegui mesmo, de coração, gente. Quem tava no estádio conseguiu ver isso. E o Corinthians hoje, falando a verdade, o Corinthians não merecia perder. Não merecia perder. Só que esse elenco já tá tão um jeito de perdedor que tudo dá errado. Tudo dá errado pro Corinthians. A gente tem aí a semana inteira agora. O Corinthians acho que só volta a campo agora contra o Fortaleza na segunda-feira. Vai ter tempo de treinar bastante, de fazer algumas coisas. O Corinthians precisa contratar jogador. Teve protesto agora no final do jogo. Eu fiquei bem do lado da Gaviões ali. Teve protesto quando acabou o jogo. A torcida apoiou os 90 minutos, como sempre faz, mas quando acabou o jogo a gente está de saco cheio. Fora do Írio cuzão, fora do timão. Maicon, cuzão, fora do timão. Queremos jogador. Tudo isso daí foi o protesto da Gaviões da Fiel hoje. E a gente tá de saco cheio, gente. Eu tô cansado. Eu tô exausto de ver esse time, bunda mole, perder mais uma vez. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que o Luxemburgo consiga treinar esse time aí. E a gente vai se falando. Vou fazendo vídeo aí com vocês até chegar ao jogo do Fortaleza e vamos ver, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis. E sempre vai Corinthians.